Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos para essa live, bem-vindos e bem-vindas para essa live incrível que a gente vai hoje quebrar estatísticas. Nós vamos, falar em alto som, bem claro para que todos vocês possam ouvir, que não tem isso de que você não pode, de que você não deve. Na verdade, tem muito mais a ver com o que você decidiu fazer para vencer. E hoje a gente vai chamar aqui o Dr. Judson, que é um exemplo de uma pessoa que consegue quebrar a estatística. Eu venho acompanhando aí o canal dele, achei incrível a história dele, eu quero que ele conte a história dele para vocês. Para quem não acompanhou ainda, ou já acompanhou e tem outra pergunta para fazer para ele, faça, porque essa é a hora. Porque tem uma coisa nesse cara que nem todo mundo tem, sabe? Que eu tô percebendo, entusiasmo para levar um pouco menos a sério as adversidades, enfrentar os percalços de um objetivo difícil da forma como deve ser. Então, assim, fico muito feliz. Gente, manda aí bastante aviãozinho pros amigos de vocês sabem que precisam dessa live. Manda para todo mundo que você imagina que precisa entender um pouco mais sobre a perspectiva de estudo. E faz isso porque vale a pena, realmente vale a pena para todo mundo que está estudando para concurso passar por isso agora, passar por esse processo de compreensão de que vão existir obstáculos e esses obstáculos serão muitos, mas você é capaz de vencer, tá? E aí a gente não vai vender sonhos, não tem nada a ver com você vender o sonho, mas você fazer o sonho acontecer. Eu tô esperando aqui o Judson entrar. Não vou falar doutor, pra gente, assim, deixar de lado as formalidades aqui. Tô aguardando ele entrar para que a gente possa começar a nossa live, para que ele possa compartilhar com a gente um pouquinho do que ele vivenciou. Torcendo também para que a gente não tenha problemas de internet, porque sempre é um aqui. Olá, Judson, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. E aí? Muito Eu já bom. vi que você estava numa live antes dessa, né? Tava conversando com a Lívia, da Folha Nossa, Dirigida. você tem força, viu? Tem fôlego. Mas tranquilo. E eu tava dizendo aqui, gente, para uma pessoa conseguir fazer o que você fez, você tem que ser um entusiasta da vida, você tem que gostar muito de viver, de passar por desafios. O desafio não pode representar para você um problema, deve representar para você uma forma de vencer um obstáculo. Então, eu queria, assim, que você passasse um pouco para a gente de como você encara, qual é o teu mindset em relação às dificuldades que você enfrenta. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? 14 anos eu já trabalhava e já vi da importância e da necessidade de você conciliar responsabilidade de trabalho com estudo. Eu já trabalhava com 14 anos muito sério, já tinha que cumprir horário. Fui menor aprendiz do Banco do Brasil aos 14 anos. Lá no interior do Piauí, onde eu vivia a maior parte da minha vida, da minha juventude, até 16 anos. Então, eu já tinha essa necessidade de entender que conciliar as coisas é importante. E foi uma situação, ainda no início da minha juventude, das mais importantes. Eu, já muito cedo, entendi que você tem que, para conseguir alguma coisa, você tem que se esforçar. É necessário um esforço para você chegar em algum lugar. Isso foi uma lição de família, de casa, do meu pai adotivo. Eu fui criado por pais adotivos, né? Minha mãe e pai adotivo, não fui criado pelos meus pais legítimos, mas foi uma lição das boas que eu entendi já desde muito cedo. A necessidade do esforço. Eu costumo dizer sacrifício. Na vida tudo tem um preço, né? Falando preço assim não é o termo mais adequado, mas é a melhor forma de entender. Tudo tem um preço. Quando você passa a entender desse jeito, fica mais fácil de você levar adiante os seus objetivos, as buscas dos seus sonhos, realizar os seus objetivos. A grande dificuldade na vida... Agora,
As pessoas Judson, têm... você está certíssimo. Eu postei agora, recentemente, algo que tem a ver com isso no canal. Eu falei assim, olha, gente, não tem como você querer chegar em algum lugar se você está sentindo o mesmo conforto de onde você estava quando você decidiu alcançar certo objetivo. Tem que causar um certo desconforto, porque senão você não vai sair do lugar. Eu não sabia que você tinha passado por essa vivência no Banco do Brasil. Eu acompanhei alguns momentos as suas lives, mas eu também queria entender o que foi que te chamou a atenção na carreira policial e que momento isso chegou para ti, sabe? Você falou aí da dureza da sua vida, né? Mas conta mais um pouquinho. Eu fui estudar Direito, eu já estava depois dos 45, quando eu fui estudar Direito. E não tinha nenhuma ideia de atuar na área policial. Eu fui estudar Direito por uma situação que eu estava neste momento. Eu preciso me dar uma chance, eu preciso reconstruir a minha vida até os 45. Essa construção não estava nos moldes que eu gostaria que estivesse. E aos 45 anos eu me dei essa oportunidade, mas muito sincera. Foi uma decisão muito de coração e mente e alma. É esse o momento que eu vou ter que tomar uma decisão para fazer as coisas. Qual era a possibilidade? Estudar. Já com 45 anos. Então, toda uma reflexão nesse sentido. Vai demorar muito tempo ainda. Eu estava com 20 anos trabalhando na Caixa Econômica e na Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí. Então, foram 20 anos de muita inércia, sem estudo, até avaliando mesmo que não tinha mais tempo para fazer nada. Até os 44 anos, mais ou menos, eu já estava muito decidido que não ia mais fazer muita coisa porque tinha passado meu tempo e eu já estava velho. Já tinha família, filhos, trabalhava e ainda estava velho. As possibilidades disso, de uma tomada de decisão dessa dar certo, era muito pequena. São as três coisas que mais criam uma situação de transtorno para as pessoas. É idade, trabalho, família. São as três principais justificativas que as pessoas têm para se auto-sabotarem. Eu vou até anotar, viu? Idade, família, qual é a outra? E trabalho, né? As pessoas sempre estão se auto-sabotando por causa disso. Eu acho que eu acho não, eu tenho certeza, eu passei por esse processo de autossabotagem durante muito tempo. Mas chegou um momento que eu também questionei essas verdades. Por que eu não posso ser feliz? Porque eu tenho família? Eu não posso mais ser feliz porque eu tenho 45 anos? Eu não posso mais ser feliz porque eu trabalho e estou querendo mudar de trabalho? Eu quero ter um outro trabalho que me dê uma melhor remuneração, que me dê uma condição de vida melhor financeira. Eu não posso mais sonhar com isso agora porque eu tenho 45 anos? Dessa reflexão, não. Eu não posso adotar isso como os meus valores, como a minha verdade. A minha verdade não pode ser essa, porque senão eu não vou fazer nada. E tomo a decisão de estudar. E fui estudar aos 45. E fazer concurso para delegado aos 52 anos, depois dos 50. Estou lhe dizendo isso porque eu nunca pensei em ser policial, que foi a pergunta que você me fez. Eu nunca pensei em ser delegado. Pronto, eu já ia falar, gente, mas a pessoa que estava lá na Caixa Econômica, quando eu era adolescente, estava no Banco do Brasil, ou seja, a tua carreira toda foi voltada para algo muito mais de papelada, algo mais... Eu não sei explicar, serviço bancário mesmo, tá trabalhando com... Como é que você teve essa reviravolta de mente, assim, vou trabalhar com a polícia, quero isso, como é que foi? Não, mas quando eu fui para a faculdade para fazer Direito, eu não estava decidido de fazer concurso. Pelo contrário, eu não queria fazer concurso na área policial. Eu fui para a faculdade para estudar Direito e já fazer concurso público, porque eu tinha saído da Caixa Econômica para a Secretaria de Fazenda e também não estava muito satisfeito na Secretaria de Fazenda. Então eu digo, eu preciso me dar uma chance, uma oportunidade. Estou com 45 anos, mas vai ser esse o momento em que eu vou ter que levar isso adiante e avaliar as possibilidades de dar certo. E fiz. Mas eu não pensava em trabalhar na área policial. A minha ideia era fazer um concurso para analista de um tribunal, num primeiro momento, ou técnico, sair para trabalhar num momento e numa situação que melhor me agradasse, e terminou que deu certo ainda na faculdade. Eu passei para analista da Defensoria Pública da União ainda na faculdade.
E então, quando eu saí da faculdade, 10º período, eu estava sendo nomeado para analista da Defensoria Pública da União. Depois da Defensoria Pública da União, eu tive a felicidade de passar num concurso para analista do Ministério Público do Amapá e professor de Direito da Universidade Federal do Amapá. Foi nesse momento que eu resolvi que seria delegado. E aí já era uma posição já muito tranquila, cômoda. Eu já estava trabalhando no que eu queria, era analista do Ministério Público, dava aula na universidade. E nos momentos que nem todo mundo arrisca mais, né? Não vai mais estar numa posição de estar ainda pensando em estar fazendo concurso público. Afinal de contas, eu já vinha de uma maratona de concurso muito intensa e muito longa para ter chegado aí. Só que eu resolvi que ia ser delegado nesse momento. E aí eu fui estudar para fazer concurso para delegado. Né? Já trabalhando no Ministério Público, sendo professor da Universidade Federal de Direito, e casado e com 52 anos. Aí esse foi um momento assim, também muito decisivo, porque é uma situação que não é mais muito normal, muito comum, né? Você está com 52 anos, vai fazer concurso. Não é comum mesmo. Longe de ser comum. Eu admiro muito você. Olha, fica realmente o meu reconhecimento, porque não são todas as pessoas que conseguem efetivamente quebrar as estatísticas. Quando eu lhe chamei para fazer essa live, que eu fiquei muito honrada que você aceitou, eu chamei já com esse pensamento, vou colocar quebrando as estatísticas, porque ele quebrou as estatísticas. A gente está aí para mostrar que a exceção também consegue, se ela decide que vai conseguir. E eu achei muito bacana o que você falou no início da live, quando você estava descrevendo assim, poxa, por que eu não posso me dar o direito de lutar pelo meu sonho? E eu vi um vídeo do Jim Carrey, aquele cara que fez o Máscara, há muito tempo atrás, ele é um comediante, e ele pega e diz assim, olha, eu sofri muito na minha infância, meu pai sofreu muito porque ele abandonou o sonho dele para ser contador e ficou alguns anos exercendo essa função em razão de poder prover para a família, para poder sustentar a família, porque era um emprego seguro. Deu 10 anos depois, o pai dele foi demitido, eles tiveram que morar dentro de um carro. Ou seja, um emprego seguro não assegurou nada a eles. E aí ele falou assim, se você pode lutar por algo que você não ama, lute pelo que você ama, pelo que você quer fazer. E eu acho que você teve isso, esse insight, isso foi incrível. Porque às vezes a gente fica assim, eu quero seguro, eu quero que todo mundo diz que funciona. Pode falar, eu comecei a trabalhar na Caixa Econômica aos 24 anos. Né? E 15 anos. Não era um emprego ruim, era um emprego bom. 15 anos onde minha família teve benefícios, eu tive benefícios, um salário bom, planos de saúde, tudo muito bom. E eu me vi numa situação de tomar uma decisão porque já não estava mais me agradando tanto estar ali. Não era porque não era um bom emprego. É porque nem todo mundo nasceu para ser delegado, nem todo mundo nasceu para ser médico, nem todo mundo nasceu para ser juiz. E em um certo momento eu avaliei que eu não tinha nascido para ser bancário, mesmo que já tivesse 15 anos sendo. Então, eu tinha que tomar uma decisão. E essas decisões são difíceis. Porque você já está acostumado, porque você já tem muito tempo, porque você já tem uma garantia no seu trabalho. E essas decisões não são fáceis. Mas essas decisões são as que mudam muito a vida das pessoas. São as decisões mais difíceis que mudam muito a vida. Eu acredito que essa minha decisão de sair da Caixa Econômica, com certeza só estou aqui porque tomei essa decisão há algum tempo atrás, mas ela foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, mas foi uma das mais importantes. Até porque minha família achou que era uma condição um tanto quanto de risco. Você vai sair, vou sair, vou para outro emprego na Secretaria de Fazenda que era a metade do salário e que eu poderia ter problemas, inclusive financeiros, para o sustento familiar, mas eu vi que era um momento que eu podia sair da Caixa. Tomei a decisão de sair. Me conta eu tive aí, coragem. eu sei que você tomou a decisão, mas sua família apoiou?
Como é que foi? Não, porque em um certo momento, e dentro do contexto familiar que eu vivi, quando eu digo família, eu estou falando muito da minha mãe e da minha esposa, e os 2 filhos que eu tinha no momento. Então, era uma decisão nesse conjunto. Logicamente que alguém pode dizer, pense melhor, mas nós te apoiamos, a decisão que você tomar, nós estamos com você. Mas você percebe que é uma situação que não há uma concordância. Se as pessoas pudessem opinar e decidir, elas dizer, não, não saia, fique. Mas quem toma a decisão sou eu, então as pessoas têm que estar nessa posição de apoio até para que a situação seja melhor administrada. Né? Eu não concordo, mas eu também. aceito, né? É isso. Né? E eu aí não a concordo, galera mas eu fica na aceito. fiscalização para ver se você está rendendo, se você está fazendo o que tinha que fazer, né? Não, como é que foi aí? Teve general em casa para dizer, você está estudando? Como é que está o rendimento? Está fazendo tudo direitinho ou não? Olha só como as coisas são importantes disso que você está falando, porque quando eu vou para a Secretaria de Fazenda, que eu resolvo fazer o curso de Direito, num primeiro momento eu tive muita dúvida se isso daria certo. Eu tive muita dúvida, muito medo. Como é que eu vou iniciar um curso de Direito aos 45 anos? Eu não sei nem o que é Direito, eu não sei nem o que é uma Constituição, um Código Penal, um Código de Processo Penal. Eu vou iniciar um estudo de um negócio muito estranho, que eu não sei o que é. Então, o meu primeiro ano foi um ano muito difícil na faculdade. Pensei em largar o curso várias vezes, por uma questão mesmo de adaptação ao estudo, de voltar a estudar depois de 20 anos. Mas eu tinha um apoio muito forte, muito legal, muito bacana, que tenho até hoje. A minha esposa foi a pessoa que nessa hora estava junto, né, dizendo, ó, vai dar certo, tenha calma, nós não vamos desistir. Qual é o nome da sua esposa? A decisão foi correta, vamos ter paciência. Isso ajuda muito. Qual é o nome da sua esposa? Missilane. 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 Você é 1000, viu? Você tá de parabéns. Registrar aqui, né? Porque a gente não vê os bastidores. Para todo vencedor tem uma equipe, né? Com certeza. Lógico, algumas equipes menores, outras maiores, mas tem sempre aquelas rochas que a gente pode realmente contar. Então, parabéns. Foi uma batalha muito árdua, de muita dificuldade, muita renúncia. E você ter alguém perto de você que diz assim, eu confio em você, isso ajuda muito. Logicamente que você é a última pessoa que vai decidir. Não adianta ninguém estar lhe dizendo, eu confio em você, se você mesmo não está confiando, não está confiando. Como também não adianta ninguém dizer para você, não vai dar certo, se você está convicto que vai dar certo. Eu tive as duas coisas. Eu tive pessoas para me dizerem, muitas, que não ia dar certo, mas eu estava convencido de que ia dar. Como eu tive também pessoas, muitas não, algumas pessoas para me dizer, nós confiamos em você e vai dar certo. E eu valorizei muito isso também, né? E isso foi uma força extraordinária no momento que isso aconteceu. Porque hoje eu sou delegado, estou passado no Acre e no Piauí. Passei em vários concursos ainda na faculdade. Mas não foi isso, gente. É hoje que é desse jeito. Tem uma história, tem uma caminhada, tem um deserto que foi atravessado, que não foi um deserto fácil. E eu tenho conversado muito com as pessoas, feito live, escrevi o livro, justamente para dizer, olha, é possível. Você precisa entender que para a gente chegar nos objetivos que a gente quer, tem um preço, tem um valor, tem uma necessidade de dedicação, tem uma necessidade de renúncia, tem uma necessidade de confiança, tem uma necessidade de você acreditar em você mesmo. Se você não acreditar em você e você estiver ouvindo o que as pessoas estão dizendo de você, sobre você, você termina achando que, de fato, a sua condição não é a melhor para você chegar onde você está querendo. Então, tem toda uma situação nessa caminhada que é o que eu coloquei no livro, que eu tenho colocado para as pessoas quando eu estou conversando numa live aqui com você. Não existe nada de excepcional com um cidadão, com uma pessoa chamada Judson. Não tem nada, nada. É tudo muito normal, é tudo muito tranquilo. Ser humano como qualquer outro. Eu só acreditei que em um certo momento da minha vida as minhas verdades precisavam ser
repensadas, o que era que eu tinha como verdade, o que é que eu podia ter, e isso modificou a minha vida, porque eu quis fazer alguma coisa naquele momento e deu certo. Deu Não, certo eu também. acho que vai até além, assim, também, Judson. Você está falando da trajetória, que teve o deserto, e isso, muita gente não quer passar pelo processo, a verdade é essa, as pessoas não querem passar pelo processo. Mas, gente, o processo é de transformação também. É isso que eu vejo, né? Como você disse, você só se sentiu pronto para encarar o desafio, que você até falou assim, eu nem queria ser delegado. Você só descobriu essa vocação ao longo do tempo. Porque você estava todo predestinado a trabalhar com coisas mais técnicas, mais de papel. Tanto que você falou assim, olha, eu pensei inicialmente em ser analista, que era muito parecido com o que você já trabalhava no banco, mexendo no papel, questão... Então, assim, não que a gente ainda não tenha trabalho de papel, né? A gente tem muito, mas vai um pouco além. Você tem que perceber o ambiente, você é que toma as rédeas, você é que toma as decisões em relação à sua delegacia. E eu acho incrível, porque você se autorizou se transformar no meio da trajetória. E eu tenho certeza que quando você estava com seus 30 anos, em algum momento da sua vida, eu não sei, você devia estar muito feliz. Você devia estar muito feliz onde você estava. Você não estava totalmente insatisfeito, né? Não, não, não. Eu trabalhei na Caixa Econômica de uma forma muito tranquila, né? De 24 a 40 anos, né? Por aí, 24, 15 anos. E eu estava muito satisfeito. Só que chegou um momento, não era porque o trabalho não era legal, não era bom, o ambiente, tudo. É eu que, no meu íntimo mesmo, entendi que tinha chegado a etapa, tinha finalizado, o meu tempo de bancário tinha finalizado, eu tinha que me dar uma oportunidade, uma chance para outra coisa, né? E isso foi uma constante durante talvez uns 2 ou 3 anos, esse questionamento interno, essa avaliação das possibilidades com família, com muito cuidado, né? Mas eu me decidi e por isso deu certo, que eu ia sair da Caixa Econômica. Eu vou sair, vou me preparar para sair, porque depois eu vou fazer uma outra coisa que me dê mais satisfação, que me dê mais felicidade. Porque o que a gente busca mesmo é felicidade, né? Você está num lugar e quer ser mais feliz, então vamos buscar mais felicidade. E não só para mim, né? Essa minha busca, essa minha caminhada é uma caminhada para que muita gente fosse feliz junto comigo. Eu estivesse feliz, mas as outras pessoas que estivessem comigo também estivessem felizes. Minha mãe, minha esposa, meus filhos, todo mundo fosse feliz também junto comigo. Agora, é uma caminhada de muita decisão, né? Uma tomada, além de... Você tem que tomar uma decisão muito difícil, mas quando você toma e você está confiante da tomada da decisão, termina que as coisas se processam como aconteceu comigo, né? Nunca foram decisões fáceis, mas foram decisões que me propiciaram a condição de estar aqui agora. Eu vou até falar assim um pouquinho mais, Júlio, porque não é só a decisão. E a gente estava falando de felicidade, eu acho que isso é muito importante, tá, gente? Muitos dos meus alunos, meus seguidores, falam assim: ah, doutora, eu estou satisfeita, eu não estou feliz, essa jornada é árdua, ou não estou satisfeita com o meu trabalho, não estou feliz. Eu tomei a decisão, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Independente se é para estudar para concurso, se é o que for. Sendo que aí a pessoa toma a decisão, mas não faz a ação. E aí fica aquela lacuna entre a decisão e a ação. E a pessoa fica sempre naquela espera perpétua por uma transformação na vida dela que vai cair no céu só porque ela deseja muito. E, gente, isso não acontece. Isso, Né? isso. Veja só que só pelo diálogo, da forma como o Judson fala, ele conversou com a família dele. Eu falo isso também na questão do meu livro, Judson, que a gente lançou agora recentemente um livro, eu e o Rogério Sanches, sobre métodos de estudar para concurso público. Entenda a melhor forma de estudar para concurso. E tem essa conversa com o familiar, que foi o que você fez.
Porque como é que você vai iniciar um processo que vai revolucionar a tua vida se as pessoas que estão ao seu redor não fazem parte disso? Como é que você vai manter essa tua decisão se vai ter questionamento contra a tua decisão e tu não vai ter um diálogo para falar sobre isso? Então, acho que foi sensacional. Eu sei bem o que é relação familiar. A minha família está antes dos meus sonhos. A minha família está antes. O meu primeiro sonho é a minha família. É o bem-estar da minha família, a felicidade da minha família, a alegria da minha família. Antes de qualquer coisa está a minha família. Antes do meu trabalho está a minha família. Não tem esse negócio aqui que trabalho e família estão no mesmo plano, não. Não. Se eu tiver que optar entre família e trabalho, eu vou optar pela minha família. Ô, Júlio, tu quer continuar delegado aqui no Acre ou quer continuar pai da Is Valentina, do Júlio Luiz e da Indira Maria e marido da Miss? Eu quero continuar marido da Miss, pai da Is Valentina, do Júlio Luiz e da Indira e não quero ter um emprego. Se me perguntarem se for uma decisão desse tipo, eu não tenho dúvida que eu tomarei essa decisão. Que eu tomaria essa decisão. Claro que não vai acontecer, mas eu tomaria essa decisão. Porque eu sei bem o que é família. A minha caminhada foi possível porque eu tive uma mulher do meu lado. Só por isso. Não estou dizendo isso que a caminhada dos outros que não tem alguém do seu lado não dá certo. Dá sim. Eu tenho esse reconhecimento porque de fato foi o que aconteceu. Eu já era casado. Eu tinha uma pessoa comigo e foi a pessoa que segurou na minha mão e disse: eu vou com você. Onde for, eu vou. Então, isso tem todo um valor, isso tem toda uma perspectiva. Até porque quando você está se dedicando a fazer alguma coisa, você vê que a sua felicidade, a sua alegria está envolvendo a alegria de outras pessoas também que estão felizes junto com você. Então, isso é muito bacana, isso é muito legal. E eu tenho esse reconhecimento. Eu sempre tive, mas eu gosto muito de falar isso para as pessoas entenderem. Ei, o cara chegou lá e depois que ele chegou, faz uma narrativa de que chegou sozinho, não tem ninguém com ele. Não, que é isso. Talvez eu só tenha chegado aqui por conta dessas pessoas que estavam comigo. Talvez não, eu não gosto de dizer talvez. Eu gosto de dizer que eu só cheguei aqui por conta das pessoas que estavam comigo durante a caminhada. Né? Não é talvez, é isso mesmo. A sua história contou com essa caminhada, né? É. Com esse apoio. Então não tem como você tirar esse algoritmo. Não tem como, né? Não pode. Não pode dá, nem você deve. não pode desconsiderar o processo pelo qual você passou, que teve todo esse apoio. Mas eu queria até fazer um adendo, né? Porque você falou assim, mas eu não estou dizendo que outras pessoas não podem conseguir, simplesmente porque eu tive esse apoio. Gente, e é muito importante que você entenda o seguinte, que cada história é sua história. Que agora você pode extrair de cada história aquilo que dá certo para você e aquilo que você encontra como referência para que o teu caminhar seja mais leve. Porque fardos existirão. Agora, o que a gente pode fazer para ficar mais leve, eu digo isso porque como eu dou muita dica de estudo para concurso, e meu canal é de dicas jurídicas, sabe, Judson? É de atuação jurídica. Sim, mas eu sei. Eu faço dica de estudos e eu vejo que o pessoal sofre, literalmente sofre estudando. Porque, por exemplo, tem muita gente que não tem o apoio que você teve. O apoio familiar. Em vez de ter um familiar dizendo, estuda que eu tô contigo e essa vitória que vai ser tua é minha também, tem gente falando pra pessoa, eu não te apoio. E todo dia viram literalmente um fardo dentro de casa, você ficar assim, eu já escutei que você não concorda com o meu estudo, já escutei que você não vai me ajudar. E é muito puxado para aquela pessoa que está sendo drenada da energia. Mas aí gente, se você não tem esse apoio, você tem que procurar outra rede de apoio. Eu quero abrir esse parênteses aqui, porque algum apoio você vai encontrar ou no autismo, ou em si, onde você quiser referenciar, mas você vai encontrar, entendeu? Porque cada história é sua história. O Judson que está dizendo a dele, que é linda, é maravilhosa, e a gente tem muito a aprender com ela, tá? Mas vamos lá, vou deixar você falar mais, até porque eu quero entender. Outra coisa que eu queria entender, como é que foi o teste de aptidão física? Não, eu quando resolvi que eu ia ser delegado,
Eu estava com 52 anos, né, quando fui fazer concurso para delegado. E foi uma decisão assim também muito tranquila e também com uma certa dose de confiança. Quem já chegou até aqui onde eu cheguei não pode mais duvidar que pode dar um passo mais adiante. Então, a primeira reflexão foi essa. Então, agora eu vou ser delegado. 52 anos. Você não vai encontrar muita gente que vai dizer para você, vai que dá certo, né? Que vai botar fé em você, porque já está fora do padrão, né? E aí não, mas é agora que eu vou ser delegado, agora que eu decidi, então é agora que eu vou ser delegado. Mas eu tive uma análise do processo como um todo. Eu pensei, né? Eu digo, eu vou fazer prova oral, ou prova objetiva, dissertativa, talvez uma oral, dependendo do local que eu passar. Eu vou ter que ter um psicotécnico, prova, o TAF, né? O teste de aptidão física. Tudo isso faz parte do concurso. O concurso não é só uma prova objetiva. Então, eu já comecei a me preparar para o conjunto, né? Todo, para o processo como um todo. E já comecei a me preparar para o teste físico logo que iniciei também os estudos teóricos, né? Constitucional, penal, processo, porque eu tive essa preocupação logo bem de início. Lá e vai que eu passo num concurso desse, eu já estou com 52 anos, vou fazer esse TAF com 53, 54 anos, já não sou mais tão adolescente e eu fico reprovado num TAF desse. Então vai ser muito ruim, vai ser de uma frustração sem tamanho. Então, vou me preparar logo antecipadamente para não correr o risco de ficar reprovado no TAF. No Piauí, gente lá que estava os primeiros colocados não passaram no TAF, ficaram reprovados. E eu não queria que isso acontecesse comigo. Então, eu tive um cuidado nesta preparação, neste treinamento físico, já bem antecipado. Tanto que, tanto no Piauí como no Acre, eu fiz os dois TAFs com muita assim, tranquilidade, nesse sentido. Eu já fui muito confiante de que ia dar certo, porque eu já vinha treinando e já tinha feito todo o TAF antes, várias vezes, era para correr os 12 minutos, era para fazer barra, era para fazer apoio abdominal, e eu já tinha testado antes mesmo do momento e já estava muito tranquilo de que ia dar certo. Mas tive que treinar antecipadamente. Tive que me preparar antecipadamente. Eu não fui esperar o edital para a convocação do TAF sair para ir treinar. É isso que às vezes eu coloco para as pessoas. Olha, você tem que entender o caminho que você tem que percorrer, você tem que primeiro saber onde quer chegar e depois você tem que entender qual é o caminho. Porque se você faz essa análise prévia, você já vai estar num processo de preparação que vai facilitar muito a caminhada. Você não pode estar se preparando só no momento da caminhada. No momento da caminhada também já está acontecendo a preparação. Agora, até porque é um processo como um todo, né? Então não tem uma etapa ou outra. Mas você já tem que estar pensando o que é que vai precisar. Eu precisava fazer um TAF, então eu tinha que me preparar antecipadamente. Então fiz bem o TAF, fiz tranquilo. Todos os dois, tanto no Piauí como no Acre. E aí não foi nenhuma dificuldade, né? Muito mais difícil para mim foi prova dissertativa, foi psicotécnico. Aí foi um desastre. Não passei nenhum, nem no Piauí, nem no Acre. Só porque passei você depois não tem como sair. saber, O né? resultado é assim, né? O concurso é isso, né? A gente faz boa prova, mas fica apreensivo, esperando o resultado. As minhas provas dissertativas, tanto do Piauí como do Acre, eu fiquei reprovado. Não, eu não vou passar nessas daí. Né? Fiz uma prova muito ruim, muito mal, e aí saiu o resultado, eu tinha passado. Ó. Gente, né? Assim, um parêntese, olha o poder da maturidade. Porque veja só, ele sabia que queria ser delegado, e a partir do momento que ele entendeu que queria ser delegado, tinha certas coisas que ele poderia controlar. Como o quê? Treinar para o TAF. Isso ele poderia ter certeza de que se ele treinasse, ele seria aprovado, porque ele estaria com preparo físico para fazer a prova do TAF. E a gente sabe que a prova do TAF, ela sempre é a mesma prova, em regra, né? Ela tem aqueles requisitos, aqueles predicados de tanto fase de barra, flexão, tudo. Aí o que é que acontece? Já nas provas objetivas, discursivas, eu não sei se a sua teve, você se prepara, mas você não tem como ter a 100% de certeza que vai cair aquilo que você estudou
e que você vai tirar a pontuação necessária para passar na nota de corte. Mas ele percebendo aonde ele queria chegar e o que ele podia controlar, ele fez o melhor dele em relação àquilo. Ele não ficou duvidando de que ele conseguiria, já que ele tinha controle sobre aquela situação. Pelo menos assim, controle entre aspas, no sentido de que você poderia prever o que seria cobrado de você para você dar o seu melhor. Porque controle da vida a gente não tem de nada, né? Assim, a gente pode acordar no outro dia gripado, detonado, e você não ia conseguir ter um bom desempenho. Mas isso é muito bacana que você trabalhou, porque foi tua maturidade também, eu tenho certeza disso, Judson, que permitiu que você não oscilasse durante a trajetória. Poxa, eu decidi, eu vou me comprometer com isso, eu vou acreditar. É como você disse, eu vou até onde, eu quero saber onde eu quero chegar, para saber qual é o caminho que eu vou trilhar. Então, você fez um plano estratégico, né? Quando a gente vai fazer uma empresa, a gente chama de business plan. Aqui você fez um plano estratégico Adorei. Eu tô, assim, fascinada com a sua história. Olha, eu fico assim... Eu fui estudar para delegado, especificamente, lógico que tinha toda uma acumulação, né, de estudos já, desde a faculdade. Foram muitas reprovações na faculdade, muitas mesmo, mas consegui ainda passar em algum concurso na faculdade. Saí da faculdade, estava empregado como analista da Defensoria Pública. Terminou e eu já fui nomeado. Então, fui para a Defensoria Pública da União como analista. E aí, depois, consegui passar no concurso para o Ministério Público do Estado do Amapá, para analista. E aí, saí da Defensoria Pública, fui para o Ministério Público como analista. E terminei tendo a felicidade também de passar no concurso para professor efetivo da Universidade Federal do Amapá. Um parênteses. Quem está nos ouvindo? Olha, gente, não foi ninguém lá na minha casa me convidar para ir ser professor da universidade nem analista do Ministério Público. Eu fiz o dever de casa. Eu fiz. Eu estou dizendo com muita humildade. Eu sabia que eu precisava estudar. Que eu precisava estudar todo dia. Que eu precisava sentar, escrever, anotar, repetir uma mesma coisa. Fundamentos da República Federativa do Brasil. Estudei 1 milhão de vezes para poder decorar, até quando decorei. Então é assim. Quando você entende que é desse jeito, as coisas começam a facilitar para você. Você não pode entender, você não pode achar, isso é achismo mesmo, que entendeu os fundamentos da República Federativa do Brasil porque você leu uma vez. E você achou que era fácil. Não, isso aqui é muito fácil. Já sei. Tem que ler mais vezes, tem que fixar. E só tem um jeito, é repetindo. Pelo menos para mim foi essa forma, foi a repetição. Não, então, a repetição então faz a maestria, né? Com a repetição que você vai lapidando ali o teu conhecimento, vai vendo como é cobrado. E tem muita gente que confunde isso também. Estudar para um teste, uma prova, eu falo isso também no livro, é totalmente diferente de adquirir conhecimento. É lógico que você vai adquirir conhecimento com estudo, mas o conhecimento que é exigido de você em uma prova de concurso público é um conhecimento que às vezes exige questão de memorização mesmo. Não é essa questão de você compreender a razão de existirem os fundamentos da República Federativa do Brasil. É isso. Olha, você saber quais são. Concurso para delegado, a gente não pesquisa lei seca. Não há pesquisa da lei seca na prova para delegado. Então, nós temos que decorar os artigos da Constituição e do Código de Processo Penal, sobretudo, que vai ser cobrado na peça, porque é o que valoriza a sua peça. Então, eu tinha que decorar isso 2 dias antes, 3 dias antes. Busca e apreensão, artigo 240, não sei o quê, e decorava das principais peças as coisas, porque não tem como você decorar tudo que pode ser cobrado numa peça, né, jurídica na área penal. Então, você vai decorar o que é possível de cair. E depois você já não vai lembrar, mas você tem que ter memorizado para fazer a prova. Então, isso acontece. Né? É isso que as pessoas têm que entender. Olha, estudar para concurso público não é como você vai estudar numa prova objetiva para fazer uma dissertativa, para fazer um oral. Né? Você tem que resolver ali, marcar A, B, C, D, E. E nessa condição de marcar A, B, C, D, E,
Você tem que estar numa situação de que você já pode descartar algumas alternativas que são absurdas, porque você estudou bem, e aí isso daqui não tem nenhuma possibilidade, isso aqui também não tem, e aí fica muito mais fácil para você acertar a questão, né? Porque assim, Mas eu noto que a galera confunde muito, Judson, confunde muito. Eu tô me esforçando, mas, gente, você tem que se esforçar do jeito certo. Tem gente que às vezes fala assim, ah, não, mas o examinador tá cobrando uma coisa que não tem sensatez, tá certo, mas ele é o examinador e você é o concurseiro. Então, não adianta você querer bater aí, porque não vai mudar essa realidade. Eu concordo com você, eu simpatizo da sua dor. Mas a gente tem que ter um pouco dessa malícia para compreender que no jogo do concurso público, quem determina, quem bate o martelo do que é certo e do que é errado é o examinador. E a gente tem que saber jogar as regras do jogo. Não tem como mudar. Não tem como mudar isso. Mas eu quero concluir o que eu estava falando anteriormente. Fale, trabalho, né, na universidade e no Ministério Público, para as pessoas entenderem que decisão é coisa importante quando você decide. Eu trabalhava pela manhã e à tarde. Eu começava no Ministério Público às 8, ia depois para a faculdade às 14, dava aula, tinha aula e voltava para casa às 18, mais ou menos. Então, eu só tinha noite para estudar. Logicamente que eu já tinha todo um acúmulo de estudo desde a faculdade. Mas quando eu fui estudar especificamente para delegado, eu estudava à noite e aos finais de semana. E deu certo. E deu certo. Por quê? Esse tempo que eu tinha à noite para estudar, de 7 a 11, mais ou menos, porque era o horário também que eu saía depois para fazer academia, 11 horas, porque a academia ficava perto de casa, e era o melhor horário para ir para a academia, era 11 horas, de 11 à meia-noite, depois voltava para dormir. Eu estudava mesmo, sentava para estudar e estava muito ligado no que estava fazendo. Anotando, escrevendo, fazendo os resumos direitinho, lendo várias vezes o mesmo assunto. Né? Eu estudava uma disciplina. O meu hábito de estudar foi sempre de estudar uma disciplina por dia. E aí eu já organizava o horário. Uma disciplina toda noite, uma disciplina no sábado de manhã, uma no sábado à tarde. Sábado à noite, às vezes, eu estudava ainda um pouco do que era a disciplina da tarde, mas era dessa forma. Foi dessa forma que eu estudei. E deu certo. Eu entendo que deu muito mais certo por conta da minha decisão emocional, né, psicológica, digamos assim, de entender que aquele processo daria certo. Porque a partir daí é que você tem toda a disposição para se dedicar. Quando você entende que vai dar certo, quando você entende que pode, quando você entende que está ao seu alcance, aquilo que você está se propondo. Esses pensamentos de que será que vai dar certo? Será que eu estou preparado? Será que é possível? É o tipo da reflexão que pode não dar muito certo na sua caminhada, na sua trajetória. A dúvida pode não ser um bom fator para lhe levar ao lugar que você está querendo. Então, a dúvida ela tem que ser bem cuidada, porque ela pode atrapalhar muito. Sobretudo nessa questão de concurso público, quando você começa a ter muita dúvida se vai dar certo, é possível que o caminho alongue um pouco por conta da dúvida. Quando você começa a analisar e a admitir a possibilidade de que você está preparado, que está tudo tranquilo, que vai ser possível, os ajustes emocionais são melhores. Eu vivi isso. Quando comecei a admitir a possibilidade que eu também estava preparado, quando eu resolvi ser delegado aos 52 anos, que eu não me preocupei porque tinha 52 anos, que eu ia competir com jovens de 25, 26, 27 anos, também não me preocupei com isso, né? Vou competir em pé de igualdade, estou indo para dar o meu melhor e aguardar o resultado. Deu certo, né? E a competição é você com você mesmo, né? Muitas vezes. Sim. Tem os concorrentes, Eu acho mas que na maior parte é você com você mesmo. Isso, Eu gosto de fazer uma analogia muito interessante, concurseiro com atletas de alto nível. Eu vi a final dos 100 metros agora e eu fiz uma postagem dessa forma. Aí,
cada um corre contra si mesmo. Os 8 finalistas, o italiano ganhou a prova, e eu digo, olha, aí não tem ninguém competindo contra ninguém. Aí todo mundo se preparou, treinou, chegaram na final por mérito, mas ninguém está competindo contra ninguém. Aí cada um vai fazer o que ele está preparado para fazer e esperar o resultado. Quem vai chegar em segundo, terceiro, quarto, quinto é mera consequência. Cada um ali está correndo por si mesmo, dando o melhor que pode, fazendo o melhor que pode. Concurso público é a mesma coisa. Você se prepara e vai lá, faz o seu melhor e aguarda o resultado. A ideia de que você faz concurso público competindo contra os outros, ela não é uma boa ideia. Ela não ajuda mentalmente, espiritualmente, psicologicamente. Porque você nunca vai achar que está na sua melhor condição, que os outros vão estar melhor do que você não se preparou tão bem. E isso não ajuda. Então, você estuda, você deve entender que está bem preparado e vai lá fazer o seu melhor. Se o seu nome for o primeiro colocado, parabéns, você foi lá, fez o seu melhor e foi o primeiro colocado. Mas você foi o último colocado, do mesmo jeito, parabéns, vai ser juiz, vai ser delegado, vai ser promotor do mesmo jeito do primeiro. Mas você vai lá para fazer o seu melhor e não competir contra os outros. Não se compete contra os outros. Por um motivo muito simples. Você não ganha e nem perde para ninguém, você só ganha e perde para você mesmo. Você ganha e perde para você mesmo. Não tem ninguém jogando contra você. Você é que joga contra você mesmo. Você ganha e perde para você mesmo. Pode ter certeza disso. Não tem ninguém que ganha de você lá fora. Você é que admite a derrota ou não. Não, eu acho muito bom isso que você está falando, porque, gente, imagina você querer sempre ser o melhor. É muito cansativo, né, não? Alguma hora você vai falhar, gente. Não tem como. Você é um ser humano. Por isso que essa analogia com o esporte de alto rendimento é importante, porque não tem como atletas de altíssimo nível estar treinando pensando em fazer um tempo melhor do que o outro. Não, eu estou fazendo para fazer o meu melhor tempo. Se vai ser melhor do que o outro, é uma consequência. Mas não é essa a finalidade do treinamento. Concurso é a mesma coisa. Treinar para fazer concurso público não é treinar para ganhar dos outros, é de você mesmo. E essa compreensão, ela ajuda muito, porque você tem um nível de estresse menor, você aceita a reprovação de forma menos mais tranquila, estressante, mais tranquila. Assim... Não passei porque não me preparei o bastante. Onde foi? Foi constitucional, eram 10 questões e só acertei 6. Eu tenho que melhorar os meus estudos no constitucional. E aí vai ajustando para poder passar no próximo concurso. Mas você não vai estar se cobrando tanto porque não fez uma prova melhor do que o outro. Você vai estar aceitando a sua reprovação e entendendo que você ainda não está no nível de preparação adequado para fazer o concurso. Eu fiz isso, eu vivi isso, eu estou falando aqui da minha experiência de vida. E às vezes não é a sua prova também, né? Às vezes não é a sua prova. Você está bem, você está no nível bom, mas aquela prova não caiu nada do que você tem afinidade. Reprova, isso, E reprova, estudando muito, muito mesmo. Aí vai e reprova. Não desespere, reprovação faz parte do processo. A reprovação é parte. Não vai desistir porque reprovou. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. Quantas vezes eu reprovei e perdi as contas. Foram 4 anos de faculdade reprovando todo o tempo e fazendo concurso, até quando consegui passar. Mas foram muitas reprovações. Muitas, uma quantidade muito grande. Olha, só não desistir. É isso aí. Eu quero te agradecer demais. Diz de novo o nome do teu livro, por favor. O livro é Depois dos 45, na prorrogação. Fui fazer as coisas no segundo tempo, já com 45 anos. Perdi o primeiro tempo, empatei o jogo no segundo, levei para a prorrogação e ganhei o jogo na prorrogação. Aí você conta a sua história, aí você conta a sua história toda, né? Sim, tá.
dificuldades de me tornar delegado no Acre, porque tinha limite de idade. Olha, veja só, eu vim fazer um concurso no Acre com uma previsão de limitação de idade, mas vim. Quando foi na hora de fazer academia, o Estado me bloqueia. Não, você não pode fazer academia. E ação judicial para me garantir fazer academia. Na hora de tomar posse, do mesmo jeito, o Estado disse, você não pode tomar posse. Posso sim, vamos entrar de novo com uma ação judicial e ver o que, é que o judiciário acha. O judiciário entendeu que eu tinha direito de tomar posse, sou delegado. Né? É isso então, aí. Isso a gente História conta no livro de como vida, foi tudo história isso. de vida. Parabéns, Judson. Parabéns, viu? Para quem quiser conhecer mais, ó, aproveita para ler o livro. Depois dos 45, na prorrogação, eu acho que eu errei alguma coisa aí. Não, tá certo? Gente, também para quem quiser entender um pouco mais sobre método de estudo, o meu livro acabou de ser lançado com o Rogério Sanches. O nome é Entenda de uma vez por todas a melhor forma de estudar para concurso público. Ele dá o passo a passo, do início até o fim. Judson, foi um prazer. Te agradeço demais. Eu que agradeço. Numa próxima oportunidade, vamos conversar de novo, tá bom? Tá certo, tranquilo. Estou à disposição. Na hora que E você vou ler precisar, seu livro, quiser. vou ler seu livro, que eu tenho certeza que eu vou encontrar muita inspiração. E para quem fala que inspiração passa rápido, eu já penso de forma contrária. Cada vida é tão valiosa e cada história é tão única que tudo vale a pena conhecer. Eu aprendo demais com a história dos outros e, assim, para mim, a sua história é fantástica. Viu? Você está de parabéns. O livro, é possível você já ver alguma coisa sobre o livro no site do livro. www. Né? Depois dos 45 na prorrogação.com. Aí você já vê alguma coisa lá sobre o livro, sobre essa história toda, tá bom? Tá bom, obrigada. Pois é isso, gente. Muito obrigada, Judson. Um beijão, fiquem com Deus. Tá, para você também. Um bom final de noite, né? Um abraço, tchau. Tchau.